Olá a todas e a todos, boa tarde. Hoje vou aqui ensinar-vos a fazer a bainha para uma toalha de mesa ou para um lençol, para um lencinho, para o que vocês quiserem. Desde que seja para fazer uma bainha, podem utilizar esta técnica que eu vou ensinar. Para começar, eu posso fazer a bainha utilizando este pé calcador. Eu hoje estou com a câmara móvel, que é para conseguir explicar muito bem. Posso utilizar o pé calcador normal, da máquina de costura. Mas existem uns pés calcadores, que são estes que aqui estão, que são próprios para fazer bainhas. Eu espero que isto fique uma boa gravação para vocês verem muito bem. Existem várias larguras, eu só tenho estes dois. Este mais estreitinho e este aqui um bocadinho mais largo. Eu vou utilizar este mais largo, porque é para uma toalha de mesa, e eu quero uma bainha um bocadinho mais larga. Mas se fosse, por exemplo, para uma bainha de um vestido ou de uma blusinha cujo tecido é muito fininho, eu utilizaria este mais fino e a bainha ficaria mais estreita. Mas hoje vamos utilizar este aqui mais larguinho. Eu vou pôr aqui perto a ver se não dá. Era para vocês conseguirem ver aqui a referência. Assim já dá, já conseguem ver. Estão a ver? Pronto, este foi o que eu comprei para a minha máquina de costura industrial. Para as máquinas de costura domésticas também existem, está bem? Eu temo que hoje a filmagem não vai ficar muito boa, porque o tecido que eu vou utilizar para fazer a minha toalha de mesa tem um padrão com riscas e curvas e isso está sempre a fazer a imagem desfocar. Este tecido é um tecido semi-plastificado que eu pedi para me trazerem da República Centro-Africana. Estão a ver? Até pelo barulho dá para perceber. É um tecido muito resistente, muito bonito. É estilo capulana. E eu gosto muito. Eu gosto muito deste tecido. Então vou fazer uma toalha de mesa para a cozinha e vou fazer um saco de pão. A toalha de mesa, só vos vou mostrar como é que estou a fazer a bainha, para podermos então utilizar os calcadores de que falei. E depois o saco do pão eu ensino mesmo a fazer. A toalha de mesa não tem nada que saber. É medir a mesa, o tampo da mesa, e contar mais 15 a 20 centímetros para cair de cada lado, cortar o retângulo e fazer a bainha. Isto está feito à toalha, não custa nada, ok? O saco de pão já tem mais alguns pormenorzinhos e eu vou ensinar a fazer. Acho que já ensinei a fazer aqui no canal, mas pronto, vou ensinar outra vez. Então, para a utilização do nosso calcador. Num dos vídeos anteriores, eu já ensinei a montar este parafuso. Estão a conseguir ver bem? Estão. A montar este parafuso aqui na máquina, que nos auxilia muito a trocar os calcadores, ok? Agora eu teria que estar aqui com uma chave de fendas, a abrir o parafuso e não sei o quê. Com isto, com este aplicador aqui, não é necessário. Portanto, eu levanto o pé calcador da minha máquina, carrego aqui no parafuso e retiro o calcador anterior. Já está. Muito fácil. Portanto, não vou utilizar este, que este é o normal, não é? Aliás, este é próprio para cozer plásticos e produtos plastificados. Tecidos plastificados que emperram no calcador. Este tem aqui esta coisa por baixo que é para deslizar bem. Mas eu, para não estar sempre a pôr e a tirar, utilizo sempre este e pronto. Para tudo. Quando é para cozer direito. Então, eu vou utilizar, como disse, este calcador mais largo. Está bem? Este aqui mais largo. Este fica para outros tecidos mais fininhos. E vou colocá-lo. Vou subir bem a minha agulha. Carrego aqui no botão. E vou colocar o calcador. Não tenho muito jeito para estas coisas, já está. Mas como vêem é muito simples. Mesmo eu não tendo muito jeito, é muito simples de colocar, certo? Pronto. Vou verificar se a agulha está mesmo ao centro, que é para não partir. Porque, como vocês veem, estes calcadores têm só aqui um furinho muito pequenino, por onde passa a agulha. E tem que ficar mesmo centrado. Porque se ficar um bocadinho mais para a esquerda ou mais para a direita, vai furar. Ou vai partir a agulha, está bem? Então, eu vou verificar se está ok. Está. Vou abaixar o meu pé calcador e
é só começar a fazer a bainha, muito simples. Quem costura sabe muito bem que fazer uma bainha é difícil, para que ela fique certinha, não é? Então, eu teria que dobrar o tecido nesta posição, assim, depois assim outra vez. Provavelmente teria que alinhavar e ao cozer, podia cozer aqui rentinho ou desviar um bocadinho e nunca ia ficar muito certinho. Fica mais ou menos, está bem? Então, este pé calcador vai resolver todos esses problemas, certo? Nós só temos que indicar à máquina que queremos fazer uma bainha com esta grossura. Não estou a conseguir mostrar. Assim, mais ou menos, com esta largura aqui. Então, eu dobro o tecido ao meio, levanto o pé calcador, enrolo o tecido no pezinho, que este tem aqui um caracol, e baixo o pé calcador. A partir daqui, é só começar a fazer a bainha. Estão a ver a facilidade? Só indicar. Vejam. Vou retirar. Vejam como ficou. E sempre assim. E ela cose certinho. É muito fácil de fazer. Eu vou agora fazer a bainha da toalha de mesa. E depois volto aqui para ensinar a fazer o saco. Pronto, eu já terminei de fazer a bainha na minha toalha de mesa. Já está pronta. Estou aqui a filmar muito devagarinho para ver se isto não desfoca. Para vocês verem como fica perfeitinha. Estão a ver? Fica mesmo bonita, bem feitinha. E é muito fácil de fazer. Agora vamos partir para a confecção do saco do pão. Eu demorei aqui uns 4 minutos a fazer a bainha desta toalha de mesa. Entretanto, eu estive ali a cortar mais uma toalha, porque tinha ainda ali este tecido lindíssimo, que é do mesmo género, né? É assim meio plastificado. E cortei mais uma toalha. Portanto, acabei de fazer a bainha de 2 toalhas. Esta, que eu já vos tinha falado, e esta que terminei agora. Como vocês veem, podem ver aqui, nesta vê-se melhor, utilizei o pé calcador para fazer a bainha e fica certinha. Estão a ver? Ok? Pronto. Tenho, portanto, 2 toalhas de mesa terminadas. Isto vai ser difícil de fazer a filmagem porque está sempre a desfocar. Por causa das cores e dos padrões, ok? Mas olhem, pronto, eu vou tentar fazer o melhor possível. Portanto, 2 toalhas de mesa prontas. Agora, o que é que eu estive a fazer também entretanto? Estive a cortar dos restinhos que sobraram da toalha, eu vou fazer 2 pegas. Está aqui. Vou fazer 2 pegas, 1, 2. Com turco por dentro. Já ensino a fazer. Vou fazer o saco do pão, conforme eu tinha prometido. Já cortei também, já vos digo as medidas, já digo isso tudo. E vou fazer ainda um que os brasileiros chamam bate-mão, que é uma toalha para a cozinha, também aqui com o apontamento do mesmo tecido da toalha de mesa e do saco do pão. Tá bem? Isto foi para aproveitar os restinhos. Este turco também aproveito porque era de uma toalha que eu já não gostava assim muito e então cortei-a e vou fazer para fazer conjunto para usar para a cozinha, não é? Ok. Esta para o cor-de-rosa, para fazer conjunto com a toalha cor-de-rosa e depois cortei também aquela nossa toalha primeira, cortei o saco do pão, cortei também um bate-mão e já não chegou para fazer as pegas, ok? Isto são as tiras do saco do pão, portanto já não chegou para fazer as pegas. Vamos por partes. Eu vou fazer isto tudo, claro, não é? Para ficar com o conjuntinho todo pronto. Mas aqui com vocês eu vou fazer só uma peça de cada, tá bem? Ou seja, vou fazer uma pega, vou fazer um saco do pão e vou fazer um bate-mão, tá bem? Pronto. Então, vamos começar aqui pelo saco do pão, talvez. Ok? Que é uma coisa que vocês todas têm que fazer. Em vez de irem ao pão e trazer o pão nos sacos de plástico, levem o vosso próprio saco do pão, que é muito mais amigo da natureza e dura muito e fica muito giro e ninguém tem igual. Pronto.
Eu quando vou ali ao pão, à padaria, aliás, à padaria que fica aqui perto da minha casa, eu levo os meus sacos de pão todos bonitos, uns pintados à mão, outros bordados, outros assim com estes padrões lindos. Ninguém tem, não é? Então as pessoas ficam todas a olhar. Muitas vezes perguntam onde é que comprou. E eu digo, não comprei, fui eu que fiz. E as pessoas pedem para eu fazer para elas. Estão a ver? Pronto. Então, como é que vamos fazer aqui o nosso saco de pão, que é tão simples quanto isto? Olha, são estas duas tirinhas e este pedaço de pano. Pronto. E costuras a direito. Como já sabem, eu adoro fazer as coisas simples e rápidas, não gosto de cá estar a perder tempo. Bom, isto aqui, as fitinhas, eu optei por fazer do mesmo tecido por dois motivos. Primeiro, porque ainda tenho tecido. Tinha este restinho de tecido que queria aproveitar, ok? E então aproveito para fazer as tiras. Segundo, porque se eu for pôr corda no meu saco do pão, vou ter que a comprar, não é? E isso vai encarecer o saco do pão, vai encarecer o trabalho. Portanto, se eu puder aproveitar umas tirinhas do mesmo tecido, ou de um tecido contrastante, uns restos que eu tenha para aí, eu aproveito. Neste caso, eu aproveitei do próprio tecido, está bem? São duas tirinhas de 3 cm de largura, ok? Com, deixem-me ver, quanto é que isto mede. Não é para vocês ficarem amarradas às medidas, não. É só para terem uma orientação. Vocês podem fazer com mais 1 cm ou mais 5 cm, não há problema nenhum. A largura, sim, a largura convém que sejam os 3 cm. Então, de comprimento, elas têm, ora, 55 mais 55 são 110. 1,10 m de comprido. Duas tirinhas de 1,10 m de comprido por 3 de largura. Certo? E para o saco do pão, vamos ter 50, ou seja, 1 metro por 40. 1 metro por 40 centímetros de largura. 1 metro de comprimento, 40 de largura. Certo? Fazer um saco de pão larguinho, solto, não é? Para caber o pão todo. Um saco do pão deste tamanho, tanto leva 2 pãezinhos pequenos, como leva 2 pães grandes. Ou 3. E se o saco for pequenino, então só leva pouco pão. Quando compramos 3 pães grandes já não cabe. Está bem? Então eu opto por fazer um saco assim bom, onde caiba bastante pão. E se eu comprar um cacete que é mais comprido também cabe. Essas coisas assim, para caber tudo. Vá. Agora, vou virar o tecido. Vou colocar frente com frente. Frente do tecido com frente do tecido. Ok? Vou colocar aqui uns alfinetes só para segurar. Onde é que estão os meus alfinetes? Desapareceram? Portanto, frente do tecido com frente do tecido. Vou colocar aqui uns alfinetitos só para segurar, para o tecido não fugir muito, não escorregar muito. Sim, pá, um a meio. Outro aqui nesta pontita. E o que é que vou fazer agora? Vou passar uma costura a toda a volta, exceto aqui na parte de cima, não é? Esta vai ser a parte de cima do saco. Ok? Então aqui não vou cozer, claro, não é? Vou cozer aqui deste lado, faço uma costura aqui ao alto e depois outra costura aqui, tá bem? Vamos lá. Uma parte já está, vamos à outra. É muito fácil de fazer este saco. E esta também já está. Ok. Agora, aqui uma chamada de atenção para o seguinte. Esta máquina é uma máquina industrial, não faz zigue-zague, só coza direito. Estão a ver? Mas eu preciso de
fazer um zigue-zague aqui nesta parte, senão vai desfiar. E começando a desfiar, depois vai rasgar. Está bem? Então, eu vou para a outra máquina, para a máquina doméstica, e vou fazer um zigue-zague. Já fui para a máquina, já fiz o zigue-zague aqui nas laterais, estão a ver? Que é para não desfiar. Deste lado e deste lado, também já fiz. Agora, vou limpar aqui todas estas linhas e fiapos e pontarelas que estão para aqui. Limpar muito bem, ok? E vamos virar o nosso saco para o lado direito. Virar. Isto não tem nada que saber, claro. Ele já está a tomar forma, para já. Só com duas costuras, a direito e o zigue-zague, não é? Para já temos aqui um saco. Agora é só fazer os acabamentos, pronto. Mas o saco já aqui está, certo? Pronto, eu já podia ir assim ao pão, só para segurar assim já dava, para não usar um saco plástico. Mas não, vamos fazer bonito, tá bem? Eu tenho aqui uma diferençazita, estão a ver? Aqui, que eu vou acertar antes de continuar o trabalho. Isto não é preciso estar ali muito certinho, muito certinho, muito certinho. Não, há uma diferença certa, se não há problema nenhum. Está bem? Pronto, já está. E agora eu vou marcar 8 centímetros. Aqui. Eu vou dizer novamente. Eu digo 8 centímetros, mas podem ser 9, ou podem ser 10, ou podem ser 7. É como vocês entenderem que fica melhor. Está bem? No meu caso, eu acho que vai ficar bem com 8 centímetros aqui. Ok? Portanto, eu marco 8 centímetros. Não, vou pôr 9. Até vou pôr 9 para ficar mais bonito. Vou pôr 9 centímetros aqui. Ponho aqui uma marquita. E quem tiver daquelas canetas de riscar que apagam com o ferro, podem utilizar, não é? Fazem o risco direitinho e depois apagam com o ferro. Passam a ferro que sai. 9 centímetros aqui. Portanto, estou a fazer com 9, vocês fazem com 8 ou com 7 ou como quiserem. Depois de perceberem para que é esta marcação, já vão ver que já conseguem decidir que tamanho é que querem. E agora, nesta marcação, eu vou, deixem-me pôr só aqui, só numa das partes do tecido, ok? E aqui também, só numa das partes do tecido, certo? E agora tenho aqui a indicação por onde é que vou dobrar. Vou dobrar isto para dentro, tá? Assim. Vou pegar nisto e dobro para dentro. Atenção para ficar direitinho, hein? Com o risco é mais fácil, mas assim é mais prático. Bem? Para terem a certeza que está direitinho, o que é que tem que fazer? Medir, não é? Medir. A nossa fita métrica, a minha anda sempre a cair. E a vossa, não sei como é que é, mas a minha, eu ponho ao pescoço e ela cai. Eu ponho em cima da máquina e ela cai. Eu penduro não sei onde e ela cai. Está sempre a cair. Pronto. Vamos lá ver. Tenho aqui 40 centímetros de altura. Ok, estou a medir. Tenho 40 de altura. E nesta parte, deixa-me lá pôr ali bem, tenho 40 também. Portanto, está certo. Ok? Se está certo, vamos agora apanhar os dois tecidos e alfinetar como deve ser. Assim. A toda a volta. Está bem? Viramos para o outro lado e vamos alfinetar. Tá. Pronto. Eu vou só confirmar a altura. Aqui, encosto assim uma ponta à outra. Já medi, mas vou confirmar. Estão a ver? Certinho, certinho. Ok. Pronto. Agora o que é que vou fazer? Vou fazer cá dentro
Se quiserem podem virar o saco outra vez para o outro lado. Vamos lá virar, que é para facilitar aqui a compreensão. Esperem lá. Eu é que gosto de deixar logo virado do lado direito e pronto. O que é que vamos fazer aqui deste lado? Vamos fazer uma bainhazinha, primeiro aqui, mais ou menos de 1 centímetro. Assim uma dobrinha de 1 centímetro. E vamos dobrar para dentro e pôr alfinetes. Atenção, que não é para ficar tudo torto, hein? Tenham cuidado aqui na costura. A abrir bem, tá? E marcar assim 1 centímetro. 1 centímetro e dobrar para dentro. Vamos alfinetar. Ok, eu já marquei 1 centímetro para dentro toda a volta, alfinetei e agora vou costurar, tá bem? Eu tenho que arranjar maneira de pôr a câmera daquele lado, porque esta parte, quando eu faço assim para costurar, estão a ver, eu meto aqui a mão à frente e vocês acabam por não ver nada. Então eu tenho que ver se consigo colocar a câmera do lado de lá para ficar uma melhor visualização. E ao mesmo tempo, eu vou fazer assim. Ok, vamos por partes então. Eu vou passar uma costura aqui, nesta parte, e a toda a volta, uma costura, para fechar, não é esta dobra, e depois vou medir 1,5 cm e vou passar outra costura aqui, acima. Portanto, uma em baixo, meço 1,5 cm e passo outra costura aqui, tá bem? Para quê? Porque é nesta parte que vamos passar o fio. Conforme a grossura do vosso fio, assim vocês vão calcular aqui este caminho da corda, tá bem? Ou dos atilhos do saco, ok? Reparem, nós temos uma fita com 3 cm de largo. Como é que vamos fazer isto? Nós vamos dobrar para dentro. Primeiro vamos dobrar ao meio e vamos vincar com o ferro, não é? Vincar, dobrar, deixem lá, fazer aqui assim. Vamos dobrar ao meio e vincar com o ferro aqui, ok? Depois vamos com esta parte para dentro e esta parte também para dentro. E depois dobrar ao meio novamente e costurar. Como se fosse um viés, ok? Como se fosse um viés. Aliás, se vocês não quiserem estar com este trabalho todo e tiverem já uma fita de viés pronta, utilizem-na, não é? Só que fica mais caro, como eu acabei de sempre dizer, não é? Pronto. Vamos tentar fazer as coisas baratinhas e aproveitar o material que temos. Pronto, vou cozer assim as fitas. Portanto, uma fita destas circula muito bem numa calha de 1,5 cm, está bem? Portanto, eu vou fazer isso, vou costurar as duas tiras, vou costurar aqui embaixo e depois a 1,5 cm, se calhar mais ou menos 1 centímetro chega até. 1 centímetro e vou costurar também para fazer o caminho das fitas e já vos mostro. Pronto, já cozi as duas costuras conforme eu tinha dito. Uma costura, agora é que dá para ver bem, uma costura aqui embaixo e outra a 1 centímetro, 1,5 centímetro mais ou menos acima, ok? É aqui que vão passar as nossas fitas. E como vocês veem, ok? Deixa-me lá mostrar aqui bem nesta parte. Como vocês veem, as fitas cabem perfeitamente neste caminho que nós acabamos de fazer, está bem? Feito isso, feitas estas duas costuras, fui fazer as nossas tiras, ok? Cozi, conforme eu vos disse, dobrei como se fosse um viés e cozi e tenho aqui as duas tirinhas prontas. Agora, falta só inserir as fitas neste caminho que nós construímos aqui, dar os nozinhos finais e o nosso saco está pronto. Vamos lá fazer aqui isto em conjunto. Queria dizer-vos aqui uma coisa. Nesta segunda costura, esta segunda costura que eu fiz aqui em cima, eu não medi. Porquê? Porque venho aqui à máquina, espero que dê para ver. Eu estou a tentar pôr isto muito bem, que é para vocês conseguirem ver bem. Ok, eu vim aqui à máquina, coloquei aqui esta peça. Não dá para ver. Não dá para ver. Eu vou aproximar aqui isto para vocês conseguirem ver bem. Então, o que é que eu fiz?
fiz esta primeira costura, esta aqui de baixo. Depois, para fazer esta, eu coloquei à medida que eu queria, mais ou menos, e coloquei aqui este ímã e guio sempre o meu trabalho por aquele ímã, ok? Encosto aqui sempre esta parte e fica certinho. E vou avançando aqui a direito, no fim fica certinho, tá bem? Este ímã eu vou mostrar agora, esperem lá. Por aqui está outra vez. Este ímã é uma peça assim. Vejam lá se dá para ver bem aqui. É uma pecinha. Tem aqui uma referência qualquer. Que não sei se vocês vão conseguir ver, esperem. Assim. Dá para ver. Ok? É um ímã, não é? E nós colocamos este ímã aqui de lado à medida que nós queremos. Mais para cá, mais para lá, conforme nós quisermos depois guiar o tecido. Está bem? Isto aqui eu comprei naquele site que vende as coisas muito baratinhas. Comprei naquele site que vende aquelas coisas todas muito baratinhas, não é? E custou para aqui, 70 cêntimos. É muito barato isto. Está bem? Pronto. Vou reservar aqui. E vamos continuar no nosso trabalho. Agora, com o abridor de costuras, eu venho aqui do lado de fora, do lado direito do tecido, vou aqui abrir esta costura 2 ou 3 pontinhos, está bem? Que é para passar os fios. Vamos aqui abrir com cuidadinho para não rasgar, para não cortar o tecido. Pronto, já está aberto, já dá para passar. E do outro lado a mesma coisa. Vamos lá. Com muito cuidado, que é para não furarmos ou não cortarmos o tecido. Este abridor de costuras é muito útil, mas é preciso muito cuidado utilizá-lo. Está bem? Agora, depois da nossa peça quase pronta, só faltava era cortarmos o tecido, não é? Estragávamos tudo. Ok, já dá para passar. Vamos lá. Passar as fitas. Vou socorrer-me aqui desta pecinha que já vos mostrei várias vezes, não é? Vou utilizar esta pecinha. Isto dá para passar elástico, dá para virar fitas, dá para fazer muita coisa. Coloco aqui no meio e prendo em baixo, certo? E vou inserir aqui no meu saco. Vamos fazer assim, eu vou pôr isto só mais para trás um bocadinho. Assim. Vamos inserir aqui. Eu costumo sempre, nesta ponta, na outra ponta, portanto aquela é a que estou a inserir, nesta eu costumo colocar um alfinete assim. Porquê? Que é para ela não fugir, porque eu depois estou distraída a dar a volta, a puxar, e depois passa tudo uma vez, não é? Então eu deixo assim e assim ele já não passa, ok? Pronto, mas cuidado para não nos espetarmos. Portanto, enfiei a tirinha por aqui, deu a volta toda e vai sair aqui outra vez, ok? E agora, esta outra fita, portanto são duas fitas, não é? Como eu disse sempre. Esta outra fita vou enfiar aqui, vou começar a enfiar aqui. Se eu comecei deste lado, dou a volta toda e fica aquela, pronta. Agora vou enfiar aqui, dou a volta toda e vão ficar duas pontas deste lado. Terminei de inserir esta outra fita. Portanto, tenho duas pontas deste lado e duas pontas deste. Terminei. Vocês podem rematar estas pontas como quiserem. Como acharem que fica mais bonito e como gostarem mais. Neste caso, como este saco é muito colorido e tem este estampado todo, eu não vou colocar aqui nenhumas pedras nem nada. Nem sequer, como vocês veem, nem sequer fiz bainha. Porque acho que fica giro assim. Então o que é que eu faço? Dou aqui um nozinho na ponta, só para enfeitar, tá? Assim, um nozinho, estão a ver? Outro nozinho deste lado. E depois uno as duas pontas. É assim. Tá? Assim. Deste lado aqui, a mesma coisa.
Dou um nozinho nesta. Um nozinho nesta. E fica giro assim, não é preciso estar com muita coisa. Isto é muito giro. O saco é muito colorido, tem muita estampa, muitos desenhos, portanto não precisa de mais nada. Dar aqui um nó, unir os dois e está pronto o nosso saco do pão. Prontinho para ir ali à padaria da esquina comprar o pãozito. Certo? Como é que funciona? Deixem-me lá ver se dá para mostrar bem. É só puxar assim. Tá? E fica assim. Ok? E depois trazemos assim na mão. Tá bem? Pronto. Este é o nosso saco do pão. Vocês veem? Tão fácil de fazer. Olha, fiz uma costura aqui de lado, outra costura daquele lado. Fiz o zigue-zague. Dobrei isto para dentro, com 8 cm ou 9, ou o que é que foi, já nem sei. Dobrei para dentro novamente 1 cm, fiz uma costura em baixo, outra em cima. Fiz as duas tirinhas do mesmo tecido. E coloquei. Está feito o saco do pão. Ok? Pronto. É isto. Eu vou ter que interromper este vídeo, porque já está a ficar muito longo. E depois eu não consigo carregá-lo, porque o meu computador é um bocado lento. Então não consigo depois carregá-lo. Vou interromper e no próximo vídeo ensino então a fazer a pega e o paninho, a toalhinha de mãos. Está bem? Ficou muito giro o saco do pão. Gosto muito. Um beijinho a todas e a todos. Espero que tenham gostado e até à próxima aula.